mais uma vez nos permitiu estarmos juntos, igreja. Isso é um motivo de alegria, de exaltação. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele não fez caso daquilo que lhe estava proposto, mas ele foi até o fim, até a consumação do plano de Deus, que foi a morte de cruz, para que nós tivéssemos vidas. E essa próxima canção vai falar justamente isso. Foi na cruz que o Senhor se entregou em favor de cada um de nós. E eu queria te convidar nessa manhã a louvar o Senhor com alegria, através desse cântico. Amém? Diante daquela cruz, que nós vemos Jesus se entregando, diante daquele cenário, muitos dos seus discípulos e até mesmo aquela multidão, diante daquela cruz, daquela cena, achavam que aquilo ali era somente o final. Jesus ali havia perdido a batalha. Mas essa próxima canção vai dizer que justamente Jesus, ele triunfou sobre o último inimigo que estava contra nós, que é a própria morte, para conquistar a nossa vida eterna. Eu quero te convidar a louvar esse louvor. Só se apagou, ali estava do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu corpo lá na cruz, seus
a Tua palavra nos fala que a Ti estava proposto, Senhor, toda a glória, Senhor, da eternidade. O Senhor assim mesmo decidiu se importar, Pai, com cada vida que aqui está, Senhor. Com cada vida, Senhor, diante dessa terra, Pai, o Senhor se importou até o fim, Senhor. E essa é a nossa esperança, Pai. E nós nos reunimos nessa manhã, Pai, para Te louvar, Senhor, para Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, nesse momento, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Pai, que toda barreira, Pai, que tem se levantado, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo, Pai, que Satanás, ó Pai, muitas vezes tenta, Pai, para trazer distração, Senhor, impedimento, Pai, que isso caia por terra nesse momento, Pai. Ó Pai, que Teu nome venha ser glorificado aqui no meio do Teu povo, Senhor. Que a Tua presença seja real, Senhor, em cada coração que entrou por essas portas nessa manhã, Pai. Aqueles que nos ouvem também, Senhor, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, Senhor. Deus, fica conosco, Pai. Nos abençoa nesse momento através da Tua palavra, Pai. É o que Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Nada vai impedir que hoje seja pregada a palavra do Senhor. Amém. Nada. Porque Deus está aqui. Amém. Deus quer falar com cada um de nós. Amém. Bom dia a você também que está aí nos assistindo, né, no conforto do seu lar. E eu não estou chegando muito bem, não sei se temos visitantes hoje, mas sabemos que tem um visitante. Tem um visitante. Um visitante que não é tão visitante, né? Não é mais visitante, não. É seu nome? É Ramá. É a segunda vez que ele vem. Isso, Ramá. Seja bem-vindo, que Deus Obrigado. Abençoe e que Deus possa também falar ao seu coração. Amém. Também quero dar boas-vindas aos nossos visitantes que estão aí em casa também, porque eu tenho certeza disso. Eu tenho meus amigos, minhas colegas de trabalho, inclusive meu patrão, a minha patroa também estão assistindo, né? Eu quero dar um beijo para eles, que é a Sandra, a Dulce, a Liette e o Protásio, tá? Que Deus também abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, e aí continue, né, nos assistindo, os cultos, podcasts, Sobrando Vidas, através dos nossos canais, né, que é YouTube, Facebook, Instagram. Estão todos no mesmo endereço, IEC Floripa. E também quero aproveitar, porque ontem eu estive com o irmão Hélio e com a Nilceia, eles foram dar um socorro lá para minha sogra também, e ele pediu que eu desse a vocês um grande abraço, porque ele também está com saudade. E agora vamos às notícias, né, da semana. O pastor Luciano e a irmã Luciana, eles vão fazer uma viagem agora. O pastor terá o privilégio de ministrar mais uma disciplina para a formação de 58 missionários e missionárias de 7 rios e 4 lagos diferentes da Amazônia, entre comunidades ribeirinhas e indígenas, reafirmando o compromisso que a IEC Floripa, né, tem de tomar
de tornar o nome de Jesus cada vez mais conhecido entre os povos e nações. Esse grupo, né, esse lindo grupo de irmãos e irmãs, que um dia foi alcançado pelas mensagens de amor da cruz de Cristo, e agora eles estão se preparando, né, no seminário teológico flutuante, ligado à missão Seara, para levar essa mensagem e outras vidas por toda a Amazônia. Já desejamos ao pastor e à Luciana também uma boa viagem, e que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. E durante esse período que eles estarão fora, nós teremos o privilégio, né, de estar aqui conosco o pastor Hilário, né, que é o irmão do pastor Luciano, e a Liliane. Eles vão vir para cá, vão visitar, vão conhecer os novos membros da igreja, vão aproveitar, né, para rever os antigos, né, somos nós. Eles vão visitar os pequenos grupos, também vão estar aqui vendo as obras da igreja. E também queremos aproveitar para dizer àqueles que quiserem convidá-los, né, ele e a irmã Liliane, para tomar um cafezinho, é só agendar com o irmão Márcio, tá bom? Também queremos louvar a Deus pelas obras, né? As obras estão aí, graças a Deus, né, já foi colocado telhado, né, perrengue, isso, né, faz parte, né, acontece, mas Deus está sendo louvado através dessas obras, através da vida de cada irmão que aqui está, que contribui com seus dízimos, com ofertas, né, sem isso não seríamos possível. Nós queremos agradecer a cada um de vocês, que Deus continue abençoando, né, para que a gente continue, porque nada que vai ser feito aqui é para nós, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E queremos, pastor, eu vou falar queria dar um pequeno testemunho, né? Aproveitando, eu quero agradecer a igreja pelas orações que fizeram durante o período que o Luiz esteve no hospital, né? Hoje ele já está na glória. E dia 7 agora vai fazer 1 ano que ele nos deixou. Agradeço as orações que os irmãos têm feito por mim. E diante da igreja, eu quero louvar a Deus pelo cuidado que Deus tem tido comigo. Amém. Apesar da saudade, a tristeza que eu sinto é a tristeza da saudade, da separação. Mas eu me considero uma pessoa feliz, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Ontem também eu lembrei que eu tive uma filha, também minha primeira filha, ontem fez 34 anos que ela também partiu. E se não fosse Deus na minha vida, eu hoje não sei o que seria de mim, talvez eu estaria doida, sei lá. Mas Deus tem cuidado. Eu sinto esse amor. Se Deus fez isso comigo, é porque Ele me ama. E a palavra dele diz que Ele me ama. Amém. Isso está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse 3:9, Deus diz, eu te amo. Amém. E através desse amor que eu estou aqui, eu sou uma pessoa, tantas coisas, né, que já aconteceram, mas eu me considero uma pessoa feliz. Amém. Feliz porque eu sei que tem os irmãos que oram por mim, eu tenho uma família também que me sustenta. Eu tenho um Deus que diz que me ama. Amém. Quero louvar a Deus, porque Ele me deu Luiz, mas Ele levou. Ele deu e Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. E agora, irmãos, vamos essa semana nós vamos começar a nova série de mensagens da EF Floripa, que quer chamar sua atenção para as 6 horas em que Jesus passou na cruz. Cada domingo será uma visão diferente, através do Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, porém em uma única mensagem. Vamos agora assistir, né? Não vai dar? Mas você que está em casa, você estará assistindo. Mas agora passa a palavra ao pastor, que vai trazer a mensagem. Bom dia, muito obrigada.
A igreja que decide levar esta mensagem, a mensagem do Evangelho, do Cristo que morreu na cruz para nos salvar, ela tem a garantia da vitória. Amém. Ela tem a garantia que vai alcançar e vai chegar em todos os lugares que Deus planejou que ela alcançasse. Amém. Mas ela também tem a garantia da luta, da batalha, das afrontas, porque o inimigo ele não se levanta. Eu não quero nem dar muita trela a ele, mas eu preciso deixar os irmãos claros, para não sermos ingênuos nessa batalha. Ele não se levanta contra qualquer coisa. Ele não se levanta contra qualquer igreja. Ele se levanta para guerrear e tentar barrar a igreja de Jesus. E nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque hoje nós recebemos o selo da igreja de Jesus. Amém. E nós temos a garantia que as portas do inferno não prevalecerão. Não porque somos fortes, porque nós somos fracos. Não porque somos muito, porque nós somos poucos. Mas porque Cristo garantiu que nós somos fracos e poucos, mas a igreja dele. Amém. Se ele é por nós, Quem será contra nós? então nós vamos avançar a todo custo. Seja qual for a oposição, nós vamos avançar para quê? Para construir uma igreja? Para fazer um lindo culto? Não, para anunciar a cruz de Cristo, a mensagem que pode salvar. É o que faz sentido, querido, é o que muda, é o que transforma, é o que arranca as vidas do inferno, é que tira uma pessoa que estava morrendo, uma pessoa que estava nas trevas e ela vem para a luz. É a mensagem que faz com que a viúva possa glorificar o nome do Senhor Jesus. É a mensagem que troca aquelas vestes de luto por vestes de alegria, porque sabe que tem uma vida eterna. Mas isso teve um custo, e o custo foi a cruz. E nós precisamos cantar, pregar, exaltar a vergonha da cruz, porque Ele fez isso no nosso lugar. Abra sua Bíblia, capítulo 27, nesta primeira visão da cruz, dessas 6 horas, como a nossa irmã Tânia colocou, em que Jesus passou na cruz, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A primeira visão que nós temos, conforme a nossa Bíblia está aí colocada na disposição, é a visão de Mateus. Capítulo 27, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 45. Vamos ler Mateus 27, do 45 ao 56. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas e vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem.
entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebulon. Essa primeira mensagem, essa primeira visão da cruz de Mateus, Mateus era um judeu. Lembra? Mateus era Levi, ele era coletor de impostos, era um funcionário público que colhia impostos para o Império Romano. Os judeus odiavam Mateus mesmo, era um traíra, como se diz no dia de hoje. Mas Jesus olhou para Mateus e falou: vem comigo. E Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Mateus é uma testemunha ocular de tudo que aconteceu na vida e na obra de Jesus. Mas Mateus, como todo judeu, tinha a expectativa da vinda do rei. Lembram? Davi. Essa era a expectativa de Israel. Davi, não houve um reino comparado ao de Davi em todo o tempo. Não só reino comparado entre o povo de Israel, mas em todos os tempos não houve um reino que se comparasse ao de Davi. Reino de justiça, um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ser um pecador, é um homem que procurou fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Então a expectativa do povo era o restabelecimento deste reino, deste domínio, a chegada de um rei. Essa era a esperança do povo. Porque eles sabiam que não era Salomão descendente imediato, porque Salomão errou, ele pecou, ele dividiu o reino. Israel começou a ser derrotado ali. Mas então aparece Jesus. E eles começam a ver na obra de Jesus todo o sinal do Messias, do rei prometido, do trono que Jesus prometeu que ia estabelecer a partir de Davi, um trono eterno. Então toda a expectativa de Israel era a chegada de um rei. Mas você olha para esse texto, para o pano de fundo deste texto, e você fala: esse pano de fundo, esse cenário é incompatível ao pano de fundo, ao cenário da vida de um rei. Se você olhar um pouquinho, for um pouquinho antes mesmo, no versículo 27, você percebe, sucedeu que os soldados, Jesus acabava de ser, naquela noite, na quinta-feira anterior à noite, no Getsêmani, ele foi ali traído por um dos seus discípulos, foi abandonado pelos demais, ele foi preso, julgado de forma injusta, ilegal, pelo tribunal religioso. Pela manhã, ele é de novo julgado pelo maior tribunal que existia entre os homens, que era o tribunal romano. Ele foi julgado de forma injusta e ilegal, ele foi condenado, espancado desde a hora da noite de quinta-feira até aquela manhã. Esse não é o cenário de um rei, essa não é o pano de fundo de um reinado vitorioso. E vocês observam que quando Pilatos entrega ele nas mãos da tropa, versículo 27, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório. Havia realmente um castelo que era este lugar, o pretório, e agruparam toda a tropa em redor dele, 600 homens. Parecia que realmente estavam reverenciando um rei, mas arrancaram suas roupas, botaram sobre ele um manto vermelho que representava, aquele manto dos soldados representava a glória de César, e de forma debochada colocaram em Jesus. E ao invés de colocar uma coroa de ouro daquele rei que um dia reinará sobre todas as coisas, pegaram abrolhos que eram espinhos, os mesmos espinhos que começaram a nascer quando o primeiro homem virou as costas para Deus. E daqueles abrolhos fizeram uma coroa de espinho e cravaram na fronte de Jesus, versículo 29, traçaram uma coroa de espinho, forçaram sobre a cabeça, puseram em sua mão direita um caniço que representava o cetro do rei, e ajoelharam-se diante dele debochadamente, escarneciam, exclamando: salve, salve. Usaram uma expressão que eles usavam para César: salve, salve, o rei dos judeus. Cuspiram na cara de Jesus e, tirando o caniço de sua mão, espancaram-lhe na cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe do manto e vestiram com as suas próprias roupas, e em seguida levaram para ser crucificado.
Como é que é o Rei dos Reis? Envolto desse cenário de terror, de humilhação, de desrespeito total a qualquer pessoa, que dirá ao único homem que conseguiu cumprir toda a lei de Deus, santo, justo. Por que isso? Por que isso, meu irmão, minha irmã? A palavra que responde a esta pergunta é uma só: substituição. Sabe o que é isso? O que estava acontecendo com o Rei dos Reis era para estar acontecendo comigo e com você. Nós somos os pecadores. E ele estava lá e não precisava estar lá. E se quisesse, não estaria lá. Porque a noite anterior, um dos seus discípulos, Pedro, puxou uma espada e feriu um dos soldados, e ele falou assim: para aí, rapaz. Porque se eu quisesse agora, milhares de anjos estariam aqui para me defender. E a mesma coisa ele disse para Pilatos: você não sabe quem eu sou, porque se você soubesse quem eu sou, você estaria agora me reverenciando. Mas eu estou aqui porque eu quero. E porque Jesus quis aquilo? Porque ele estava nos substituindo. Esta é a palavra. A palavra que explica, que traduz, a palavra que traz clareza, a palavra que levanta a cruz na posição para que todos possam enxergar sua mensagem é substituição. Ele estava lá por nossa causa, nos substituindo, estava lá no nosso lugar. E ao ser crucificado, e a crucificação era o método mais cruel que já existiu de matar alguém. Era algo, para os irmãos terem ideia, que até mais à frente o Império Romano aboliu, e era só para o pior dos piores. Ninguém comentava, como a gente até desenha uma cruz e carrega a cruz, era algo que era proibido se falar. De tão vergonhosa, de tão terrível. Era a morte na cruz. E ali pegaram o Senhor e ele foi indo carregando. Percebe que no versículo 32 ele já não tinha mais força, porque ele já estava mais de 12 horas sendo espancado, perdendo sangue. E ele precisava chegar lá. E Deus providenciou este homem chamado, esse homem que não tem nome, mas ele é de Sirineu, mas talvez lá na frente a gente vai encontrar ele com o nome de Níger, membro da igreja de Antioquia, que ao entrar em contato com a cruz é transformado e muda a sua vida. Mas chegaram ao lugar, versículo 33, aí então as primeiras 3 horas das 6 horas, Jesus é crucificado, e ali nesse período, nesse momento de terror, e ele nos substituiu, porque os filhos do teu reino, eu e você, nós estávamos escravizados por causa do pecado. O rei, ele era exaltado, santo, 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 clamava aos anjos. Isaías viu ele lá sentado no trono de glória. O rei tinha toda a exaltação, acima de todos os nomes, mas ele veio, ele se esvaziou, ele se tornou homem, ele se humilhou como servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz, e nos amou até o fim. Amém. O fim foi a cruz. Aleluia. E quando ele ali é crucificado, e era uma morte cruel, depois você pode ver os detalhes dessa morte, quando eu fiz até esse vídeo. Alguns irmãos, a Rosélia, o Luciano Pastor, coitado, é terrível essas imagens, dói mesmo, não dói? E era só uma representação de um filme. Diz alguns estudiosos que ele é pregado aqui no pulso, e na medida que o seu peso ele não vai conseguindo mais segurar, vai rasgando, rasgando, rasgando. E ele é sustentado, não tem mais nada que sustenta ele na cruz a não ser os pregos. E ele ali tem que se equilibrar durante 6 horas entre se manter segurando os seus pés no prego ou suas mãos, e revezando, ora nas mãos, ora nos pés, ora nas mãos, e para respirar ele precisava fazer uma força maior para poder expandir o diafragma, e na medida que ele ou respirava ou morria, e ele não queria morrer ainda,
E ele ali ficou durante 6 horas. Normalmente, os presos que eram crucificados, os bandidos e marginais, eles ficavam dias, mas porque desmaiavam. Mas Jesus não queria. Tanto é que quando assim que eles chegaram, versículo 34, deram-lhe de beber uma mistura de vinho com absinto, era uma forma de entorpecer, era um ato de misericórdia que os judeus faziam para tentar de alguma forma anestesiar, mas ele recusou. O seu ato era voluntário, era consciente, ele queria estar lá para te substituir. Amém. Ele estava vivendo aquilo ali por sua causa. Rejeitou a bebida que ia trazer um certo acalento, um certo consolo, um anestesiamento, mas ele falou não. E rejeitou. E ali continuou mantendo o seu corpo vivo com uma respiração dolorosa, excruciante. Mas ali ele mantendo a vida para que se cumprisse a palavra, porque ele estava ali nos substituindo. Você vai percebendo a cruz e olhando para os detalhes da cruz, você vai percebendo não simplesmente a dor, não simplesmente o horror, mas a dor e o horror por causa do amor. Ele só estava fazendo aquilo por causa do amor, porque ele nos ama. Aleluia. Não há prova maior de amor do que o amigo dá a própria vida pelo amigo e da forma como deu, humilhante, degradante. O Rei da Glória estava substituindo um marginal como eu, um bandido que não merece, que o Senhor chama de filho, mas por causa dele, hoje eu e você podemos ser chamados de filhos amados do Pai. E você olha para a cruz, você precisa enxergar o amor, querido. A religião endurece, fecha os nossos olhos. Nós não podemos permitir que esta coisa se torne uma cena entre tantas. Essa é a cena, esse é o momento, essas são as horas centrais da vida. Ele estava fazendo isso por você, como aqui destacou a irmã Tânia, no texto de Apocalipse, quando ele fala, eu te amo. E ele não só declara, ele prova este amor, e a prova deste amor está na cruz. Nessas horas, ele rejeita. E versículo 36, e se acomodaram ali para o vigiar, acima da sua cabeça fixaram então por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Não, este é Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. O meu Senhor e o Senhor de todos aqueles que olham para esta cruz e se quebrantam diante dessa cruz. E ali no versículo 38, essas são as 3 primeiras horas, ele entre os ladrões, foram crucificados por ele, e a sua direita e a outra à sua esquerda. Então começaram a humilhar Jesus, começou então a provocação, começou então mais uma vez a afronta. Qual era então o objetivo desses homens usado pelo inimigo? Fazer com que Jesus se revoltasse e saísse da cruz e não terminasse a sua obra. Então você vai ver que a partir do versículo 39 nós vamos ver que ele nos amou, e este amor foi um amor até o fim. Versículo 39, as pessoas que passavam lançavam impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam, ó tu que destrói o templo em 3 dias e o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se és filho de Deus. E ele era o único filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Quantos filhos Deus tinha? Eu e você éramos filhos de Deus? Não. Inimigos de Deus. Deus então deu o seu único filho, e o seu único filho estava na cruz. Por quê, queridos? Substituição. Desce daí. Olha a provocação. Tu não és filho de Deus? Ele era o filho de Deus.
E sabe por que ele não desceu? Porque se ele não descesse, se ele tivesse descido, eu não estaria aqui e você não estaria. Não haveria esperança de vida. A Tânia não teria dado esse testemunho. Tantos quantos já partiram e hoje estão na glória, não estariam na glória. E nós não teríamos a expectativa da volta desse Senhor, do estabelecimento deste reino, de uma vida eterna. Se ele tivesse descido, não haveria esperança para nenhum de nós. Mas o que nós podemos ver, versículo 40, ele não desceu. Ele continuou. Versículo 41, do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mesmos da lei, os anciões, aqueles que zombaram de Jesus, aqueles que condenaram de forma ilegal, aqueles que queriam usurpar o lugar de Jesus, começou a gritar no versículo 42, salvaram muitos, mas assim mesmo não pode salvar, e não pode mesmo. Ele precisou fazer uma escolha, ou ele se salvava, ou ele nos salvava. Ou ele se livrava daquele lugar de terror, ou ele nos livrava daquele lugar de terror. Era uma escolha que ele tinha que fazer, e ele escolheu. Ao permanecer na cruz, é rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. E hoje nós só cremos nele porque ele não desceu da cruz. E a nossa fé está posta nele porque ele não desceu da cruz. Ele ali foi afrontado, ele ali foi provocado, ele ali foi instigado a reagir, e ele simplesmente não reagiu. E sabe por quê? Substituição. Era eu que tinha que estar lá, era você, éramos nós, mas ele se manteve no lugar que era meu. Eu não pude subir da cruz porque ele estava lá no lugar. A cruz, quando foi colocada, eu que tinha que ir lá, eu que tinha que ser levado para lá, mas quando eu cheguei lá, Jesus estava no meu lugar. Aleluia. E lá ele não saiu até cumprir a sua missão. Igualmente, os que estrajavam, versículo 42, pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou, sou filho de Deus. E agora a provocação era com o próprio Deus. Arranca teu filho daí. Não é teu filho amado e único? Não é aquele que no batismo tu diz, este é o meu filho amado que eu tenho prazer? Arranca ele daí se ele realmente é teu filho. E sabe o que aconteceu? Deus não tirou ele de lá. Deus manteve ele até a morte. E sabe por quê? Por minha causa e por sua causa. Igualmente, versículo 44, ultrajavam os ladrões que estavam ao seu lado, que havia sido crucificado com ele. Então chega meio-dia, versículo 45. E agora eu quero que você pense neste dia, nesta hora, e você lembre do juízo final que irá acontecer, e você recebeu a devocional já nesta manhã, que dá um pouco mais de detalhe a respeito disso. Naquele momento, ao meio-dia, foi estabelecida então a antecipação do tribunal de Deus. O juízo final foi antecipado por minha causa e por sua causa. Percebam que toda a terra foi movida e foi comovida com este momento. Assim como lá no capítulo 19, o céu e a terra vão fugir, aqui densas trevas tomaram conta de toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Naquele momento foi estabelecido o tribunal de Deus para julgar quem? A mim? Não, eu não estava na cruz. Era para eu estar lá, era para você estar lá. E Deus, por sua misericórdia, antecipa o terrível dia do juízo final, ali na cruz, para trazer, então, derramar o cálice, o justo cálice da sua ira. Romanos capítulo 1, versículo 18. E ali naquele momento, Deus então julga o pecado do homem, mas o homem que estava na cruz não tinha pecado. Deus então ali naquele momento derrama a sua justa ira, do cálice da ira, sobre o iníquo, sobre o injusto, sobre o pecador, mas não tinha pecador, nem injusto, nem iníquo na cruz.
E naquele momento Deus lança toda a maldição da lei sobre o pecador, mas não havia pecador na cruz, porque Ele nos substituiu. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O justo se tornou injusto para que o injusto pudesse ser o justo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Sabe o que é isso, querido? Substituição. Sabe de onde nós fomos substituídos? Da fila do grande juízo final. O juízo da condenação. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, livros foram abertos. Sabe o que são esses livros? Todas as nossas obras de injustiça, de pecado, de iniquidade, as conhecidas e aquelas ocultas, todas elas estão sendo registradas, e a humanidade será julgada por cada uma delas. O terrível grande trono branco é o final da caminhada da humanidade, mas não é um final de extinção. Todos aqueles que estarão naquele juízo final receberão uma única sentença: condenado à morte eterna no lago de fogo. Sabe o que quer dizer esse lago de fogo? Não são fornalhas queimando, não. É a ausência completa da presença de Deus. Por isso que você vê o desespero no versículo 46. Elohim, lama sabachthani. Naquele momento, Jesus estava experimentando o terror do inferno, o terror que nós, aqueles que olham para a cruz, que se quebrantam diante da cruz, que reconhecem que são pecadores, que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da vida, aqueles que creem nisso, nesta mensagem da cruz, não passarão por esse juízo. Apocalipse 19, além desses livros, foi aberto um outro livro, chamado Livro da Vida. E todos aqueles que estão registrados neste livro não passarão por aquele juízo. Sabe por quê? Porque Jesus passou no nosso lugar. Jesus foi julgado, condenado, experimentou a ira de Deus, o abandono de Deus, todas as dores do inferno por nossa causa. Sabe o que é isso, querido? Substituição. E por volta das 3 horas, quase não tendo mais como respirar, e ele não queria desligar, ele queria se manter vivo até o fim, consciente. Ele então clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? A minha parceira de teologia é a Rosélia. Ano passado a gente teve um embate e ela falou: pastor, não é possível que Deus tenha abandonado Jesus na cruz, não tem coisa errada nisso aí. Pastor, eu não quero, eu não recebo isso, não queria. Aí ia rasgar até minha pastoral do pai. Mas é difícil de entender isso. Como é que o Deus Santo, sem pecado, abandona o seu filho na cruz? A não ser por esta palavra: substituição. Isso aqui não consegue entender, mas isso aqui recebe com alegria. Recebe com alegria aquela dor que Jesus sentiu. Eu nunca vou sentir. Nós sentimos dor, sentimos. Entreguei minha filha, mas no dia que eu entreguei minha filha, Deus falou assim para mim: eu sei que você está sentindo. Eu também entreguei meu filho por você e por ela. Minha filha abriu os olhos, em coma, começou a andar e sorrir para os céus. Eu tenho certeza que Jesus estava recebendo ela. Mas sabe por que Jesus estava recebendo ela? Porque ele sentiu as dores do inferno no nosso lugar, querido. Isso precisa marcar nossa vida. Isso precisa mudar nossa vida.
Isso precisa expulsar da nossa vida tudo que não pertence a Ele. Até o fim. Glória a Deus. E no versículo 47, mais alguns dos que ali estavam, achando que ele estava gritando por Elias, porque eles não conheciam o Salmo 22, sem demora um deles correu em busca de uma esponja e bebedeu ela em vinagre. E eu fiquei pensando, por que isso? Mas se você for ver o vinagre, era o símbolo do cálice, do lagar que foi maçado, das uvas que foram colhidas para fazer esse vinho amargo. E este vinho amargo foi Jesus que tomou no nosso lugar. O vinho da ira de Deus. Nós nunca experimentaremos a ira de Deus, nós, os que estão na cruz, em Cristo. Nunca experimentaremos. Pode ter essa convicção, querido. Não é porque você é bonzinho, mas você olha para você, eu sou mesmo, somos sim. Mas porque Ele tomou o cálice da ira de Deus. E sem força, nos últimos fôlegos, versículo 49, 50, então Jesus exclamou, uma vez mais em alta voz, e entregou o seu espírito. Ali ele puxa o último fôlego, suspende, seu diafragma expande pela última vez, a última dor, e lá da cruz ele fala, ele não é vencido pela morte. Como era normal na crucificação, a pessoa primeiro entrava num estado completo de dormência e depois morria. Antes que ele entrasse nesse estado, ele entregou em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E naquele momento ele falou assim, está feito, está pronto, está consumado. A obra de Jesus está pronta. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, é só exaltar, é só proclamar. Essa é a essência da profecia. A igreja não pode se afastar desta mensagem, porque essa mensagem trata a igreja. Olha a igreja sendo tratada, olha a igreja redescobrindo o amor de Deus, olha a igreja curando as suas feridas mais profundas na cruz. Este evangelho que cura crente também. Mas é este evangelho que arranca almas do inferno. É este evangelho que tira as pessoas debaixo desta terrível e justa, digo mais, e reafirmo, justa ira de Deus contra toda a iniquidade dos homens que substituíram a glória de Deus pela sua própria glória e vão merecer, cada um de nós mereceríamos essa ira. Mas os que estão debaixo da cruz, os que agora se declaram crentes em Cristo Jesus, este sim, esta obra sim, está consumada, está pronta. Você não precisa mais temer o dia de amanhã, você não precisa temer a morte. A morte para você é simplesmente daqui, desta vida passageira, para a eternidade ao lado do Pai. Por causa de Cristo, nós vamos pular o julgamento do juízo final. Seremos julgados pelas nossas obras para receber um prêmio por elas ou não, se não fizermos nada por ele. Mas se você está em Cristo Jesus, aquele juízo do trono branco, você não passará. O que define é se seu nome está escrito no livro da vida ou não. E o que o define se o seu nome está escrito no livro da vida ou não, é a posição que você toma, é a resposta que você dá a este amor da cruz. A resposta que você dá a este amor da cruz vai definir onde você está no final do tempo. Querido, sabe o que é isso? É substituição. A sua morte foi a nossa vida. Versículo 50, aqui nós vamos ver, para terminar, 3 impactos diretos da vida, da morte de Jesus. Primeiro, versículo 51, no mesmo instante, o céu do santuário rasgou-se em 2 partes. Você percebe o detalhe aí, como foi rasgado? De alto. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que Deus estava dizendo? Sou eu que estou abrindo agora um novo caminho para aqueles que eram inimigos e apartados de mim venham me conhecer. Sou eu.
Eu que estou fazendo isso. Pode vir com intrepidez, sem vergonha, à minha presença, porque o Cordeiro foi morto e a oferta foi aceita. Aquele véu separava o santo lugar do santíssimo lugar, representação máxima da presença do Deus Santo, que nós não tínhamos nem condições de olhar. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora o novo e vivo caminho foi aberto, e este novo e vivo caminho é o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Segundo impacto da morte de Jesus, impacto imediato. Agora, no primeiro, nós podemos agora desfrutar, herdeiros, co-herdeiros, filhos amados do Pai, recebemos sandálias novas, roupas novas e anel no dedo. Segundo, o que acontece? Os sepulcros se abrem. A morte de Jesus representou a vida, a ressurreição daquelas pessoas ali em Jerusalém. Foi um símbolo daquilo que vai acontecer na eternidade. Todos os que morreram em Cristo Jesus, desde o primeiro até aqueles que morreram esperando Cristo Jesus, como foi o primeiro morto Abel, até o último antes da sua volta, ressuscitarão para a glória eterna. Amém. Receberemos um novo corpo, incorruptível, revestido de imortalidade. Esta é a razão da morte de Cristo. A morte dele é a nossa vida. E por último, a morte dele trouxe imediatamente um impacto na vida dos seus inimigos. Lembra de um dos ladrões que estavam escarnecendo dele? O impacto daquela crucificação fez com que aquele coração bandido se rendesse a Jesus. Lembra-te de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí também no versículo 52, o chefe dos soldados que estavam castigando Jesus, o líder de toda aquela tortura, ele então se rende ao Cordeiro que foi entregue na cruz. Ali ele foi derramado, ali ele foi abatido. Mas o seu derramamento, o seu abatimento é a nossa vida. Cumpriu-se a Escritura, um novo caminho. A sua morte é a nossa vida. E os inimigos agora, quebrantados por causa do amor, são agora amigos de Deus. Eu e você. Para encerrar, Romanos capítulo 8, que eu vou usar a palavra de Paulo, que ele usa aqui, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos, queridos? Tudo isso que nós ouvimos agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas que já foram prometidas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Ninguém! É Deus que nos justifica por causa de Cristo. Quem pode nos condenar? Ninguém! Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ah, não, de jeito nenhum. Será ansiedade? De forma alguma. Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito: por amor a ti, nós até podemos ser entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou na cruz. Portanto, queridos, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. E aonde está esse amor? Aonde está esse amor, querido? Aonde está esse amor? Em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Olha para a cruz de Cristo, enxerga esse amor de Deus por você. Olha para a cruz de Cristo e veja o quanto você é
amada, nada te separará deste amor. Abraça essa mensagem, querido. Abraça essa verdade. Expulsa a mentira do teu coração. Você é muito amado. O amor dele por nós foi o amor que levou ele à cruz. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se é o Jean agora, e logo depois o presbítero Márcio vai tomar a palavra para nos conduzir. Graças e paz, amados. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Nos anima, nos traz de volta ao nosso lugar, que é aos pés da cruz, aos pés da rude cruz. Às vezes nos sentimos merecedores, mas aí lembramos que lá seria o nosso lugar. Lá na cruz era o nosso lugar. Glória a Deus. Pai, os perdoe, eu ouvi dizer, com sua dor fui responsável, porque na verdade o débito era meu. Como pôde ser inocente morrer, se a vida errada era minha? Porque o seu corpo foi partido, deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser os meus pés com os cravos, devia ser o meu lado rasgado, meu coração quebrantado, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés sobre a rude cruz. Às vezes me sinto tentado a acreditar ser merecedor de sua graça, me acostumando com tudo que ouvi, tentando esquecer que o lugar era meu, mas olho pra cruz e estremeço. O seu grande amor eu não mereço. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser os meus pés com os cravos, devia ser o meu lado rasgado, meu coração quebrantado, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, devia ser o meu lado rasgado, meu coração quebrantado,
paz, irmãos. Amém. Essa foi uma mensagem que nos preparou para esse momento. Amém. Mas agora, irmãos, vamos proceder, amando do nosso Senhor Jesus Cristo, a celebração da ceia do Senhor, que é um memorial que Ele instituiu para a sua igreja. Esse é um momento que se reveste de um significado espiritual profundo. Eu agora convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 22 de Lucas, no versículo 7. E lembrando de tudo que o pastor Luciano falou aqui, isso aqui aconteceu momentos antes de tudo que o pastor pregou aqui, do texto que ele usou. Momentos antes, Jesus, então, ele participa da Santa Ceia com os seus discípulos. Então, leiamos a partir do versículo 7. E eu peço que quando chegar no versículo 15, os irmãos prestem atenção no que Jesus disse aos discípulos. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes respondeu: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Versículo 15. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Amém, irmãos? Amém. Louvemos então ao nosso Senhor Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se dispôs a morrer numa cruz para nos substituir, a fim de que nós fôssemos remidos dos nossos pecados. Agradecemos a Ele então por este memorial que Ele também deixou como um mandamento para que nós procedêssemos até o dia que nós partiremos desta terra. Agora é com muito respeito que nós vamos convidar o irmão Jean para agradecer por esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo pelo sacrifício.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te apresentamos esses elementos, ó Pai, e queremos, ó Pai, que tu possas estar conosco neste momento, Senhor, sentado à mesa conosco, Senhor, e nós sentado à mesa contigo, ó Pai, porque isso, Senhor, é um símbolo não somente da tua salvação pelas nossas vidas, mas também uma certeza de que um dia estaremos contigo numa mesma mesa, Pai amado, assim como estivesses com os discípulos, Senhor, e nós te louvamos, nós te agradecemos por teu sacrifício, ó Pai, e nós apresentamos este momento a ti, Senhor. Consagra esses elementos, Senhor, consagra as nossas vidas a ti, ó Pai. Nós queremos andar contigo todos os dias, Senhor. Toma-nos pela mão direita, Pai. Leva-nos até a ti, Senhor, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a cantarmos o hino de número 248, constante do nosso cenário que eu acabei de entregar aos irmãos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros com teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Todos aqueles que um dia selaram a sua fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido, e que são membros da Igreja Evangélica Congregacional, e da mesma forma, todos aqueles que são membros de qualquer outra denominação e que estão em plena comunhão com a pessoa do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, poderão nesse momento participar da nossa ceia. Amém. Então, aqueles que vão participar da ceia, eu peço que fiquem de pé, aguardando a distribuição dos elementos. O sol se apagou, ali estava o corpo do Salvador, sepulcro lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou.
dizer que existia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. E ele de noite foi ter com Jesus. E ele disse: Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus declarou a ele: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E eles arrazoaram acerca do que seria esse nascer de novo. E depois que Jesus terminou de falar para Nicodemos, ele então faz outra declaração a Nicodemos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá no versículo 15 vocês viram como ele ansiava por este momento. Ou seja, desde o início do seu ministério, ele já sabia o que ia acontecer. Mas como o pastor pregou aqui, foi por amor. Foi por amor que Deus enviou seu Filho ao mundo para que morresse, substituindo a nós na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, na Santa Ceia, Jesus, tomando o pão, partiu e deu aos seus discípulos: comei deles todos, pois este é o meu corpo que é dado por vós. Os irmãos podem comer. Da mesma forma, ele tomou o cálice e o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações, que a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem o nosso Deus, o Pai que está nos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos aleluia, cantemos aleluia,
aleluia, cantamos.